Bom, vamos lá, moçada. Módulo 7 de termologia. Estamos vendo aí balancinho energético, né? Vamos lembrar o que que é essa história de balanço energético? Quando você coloca no lugar um corpo quente e um corpo frio, né? Vai haver uma troca de calor. Então, por exemplo, você colocar no mesmo recipiente um frango a 80 graus e uma cerveja a zero, o que que vai acontecer? Vai continuar assim? Não vai continuar assim, né? O frango a 80 vai esfriando, ou seja, vai colocando calor, cedendo o calor para a cervejinha que vai esquentando, até que as duas temperaturas ficam iguais. Nessa hora a gente fala que atingiu a temperatura de equilíbrio. E como as temperaturas são iguais, não passa calor de um corpinho para o outro, né? Então a gente diz que nessa hora, no equilíbrio térmico, a quantidade de calor cedida pela cervejinha mais a quantidade de calor recebida, não, quantidade de calor cedida pelo frango mais a quantidade de calor recebida pela cerveja é igual a zero. Como assim, módulo? Na verdade, quantidade de calor cedida é um número negativo, quantidade de calor recebida é um número positivo. Como só a cerveja e o frango estão participando, o que o frango cede, a cerveja recebe. Beleza? E é isso. Vamos praticar esse negocinho nesses exercícios. Então, por exemplo, aqui, ó, misturam-se 100 gramas de água a 0 graus Celsius com 500 gramas de determinado líquido a 20 graus Celsius. Dois carinhas a temperaturas diferentes, tá vendo? Ó? Obtendo-se equilíbrio térmico, a temperatura de equilíbrio a 10 graus Celsius. Qual é o calor específico sensível em calorias? Então, vamos lá. Ó, calor específico sensível, que letrinha que é mesmo esse negócio? Letrinha Czinho. Então você vai fazer aqui, vamos anotar, Czinho é igual a ponto de interrogação. É isso que o cara quer. Exercícios de equilíbrio térmico, moçada, é legal, tem um jeitão de fazer mesmo. Então eu separo os corpinhos, ó. Eu tenho dois corpinhos aí, eu tenho água, que eu vou chamar de corpinho 1, e eu tenho um outro determinado líquido. Vamos escrever aqui, líquido, líquido, que para mim é o corpinho tchutchuca, corpinho 2. Legal? Então, ó, e aqui eu ponho os dados da água e aqui eu ponho os dados do líquido. Água, massa dela. Massa, eu vou chamar de M1, é de 100 gramas. A temperatura da água, 0 graus Celsius. Então, eu vou chamar de θ1 é igual a 0 graus Celsius. Legal? Misturei com 500 gramas de determinado líquido. Então, vamos chamar de M2, essa massa do líquido, de 500 gramas. A uma temperatura θ2 de 20 graus Celsius. É o que está dizendo o probleminha lá, tá bom? O calor sensível do líquido é, então, o cara quer o Czinho 2, ó. É isso aqui que ele quer. E ele dá o calorzinho específico da água aí. C1 é igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. Depois que se misturou essas duas coisas, elas vão vir aqui, tanto a água quanto o líquido, para uma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio. Né? E o cara fala, obtendo seu equilíbrio térmico a 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius. Tá bom? Bom, o que, que a gente sabe daqui? Sabe que a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida é igual, cedida aqui mais a recebida, é igual a zero. Então, vamos aplicar isso aí. Vamos escrever Q1 mais Q2 é igual a zero. Pronto. Como é que eu escrevo Q1? Abre no que macete dele. M1, C1, delta, θ1, mais Q2. Escreve o que macete dele. M2, C2, delta, θ2, igual a zero. Olha que belezinha. Agora é só substituir, ó. Massa de 1 você tem, 100 graminhas. Calor específico 1. Variação de temperatura, cuidado, né? Variação é da água. Então vai de 0 para 10. É a final menos inicial. A final da água, olha o caminho da temperatura da água. Vai de 0 para 10. Então é 10 menos 0. 10 menos 0. Mais massa do líquido, quinhentão. Calor específico do tchuk-tchuk, é o C2 mesmo que eu quero. E a variação de temperatura do 2, o que, que vai ser? Vamos ver? Vai de 20 para 10. Ó, 10 então menos 20.
Nossa, modo vai dar uma variação negativa. Vai, porque diminuiu a temperatura, ó, igual a zero. Legal, vou passar um traço aqui, ó, para organizar melhor isso. Tá? Aí vai ficar 10 vezes 100, que é 1000. 1000. Menos. Por que menos? Porque aqui, ó, aqui é menos 10. Ó. Então fica menos 5.000. Menos 5.000. C2 é igual a zero. Bacaninha? Passa os 5.000 para lá. Vai ficar 5.000 C2 igual a 1000. Três caras aqui, podemos cortar. Então C2 é igual a 1/5. E 1/5 se dividir é 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Olha que belezinha. Tudo bem? Resposta B de bola. Legal? Vamos pro próximo. O cara fala assim, o sistema A está em equilíbrio térmico com outro B. E esse, então, ó, a palavra está em equilíbrio térmico. O que é isso? Quer dizer que tanto A quanto B tem a mesma temperatura. Beleza? E este não está em equilíbrio térmico com o terceiro C. Então podemos dizer que o sistema A e B possuem a mesma quantidade de calor. Essa palavra, a mesma quantidade de calor, já é esquisita, né? Quantidade de calor, o corpo não tem uma quantidade de calor, na verdade, é o calor que vai de um corpo para o outro, né? Calor é definido como energia em trânsito. A temperatura de A é diferente da de B. Não, porque estão em equilíbrio térmico. O sistema A e B possuem a mesma temperatura. Ai, que belezinha. Letra C. Equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Muito obrigado. Vamos lá. Aqui, ó. Duas substâncias 1 e 2 de massas iguais. Opa, já vamos escrever então aqui, ó. A substância 1, massa da 1 igual a massa da 2, que é igual a μ. Tem temperaturas iniciais de 50 e 10. Bacana. São colocadas em um calorímetro. Ó, calorímetro. Nossa, o que é calorímetro? Calorímetro é um recipiente, cara, isolado com um termômetro para você medir temperatura. Você pegar uma garrafa térmica e colocar um termômetro na tampa, bem vedadinho, aquilo passa a ser um calorímetro. Depois de 50 minutos, elas atingem essa substância de equilíbrio térmico conforme indica a figura. Ó. Distante de 50 minutos tem equilíbrio térmico. Sobre as substâncias, pode dizer corretamente que elas possuem o mesmo calor específico, a razão entre os calores específicos é na ordem de 5. Então, na verdade, o cara está querendo saber coisas do calor específico do 1 e do calor específico da substância 2. É isso. Bom, a gente vai poder saber alguma relação, porque entre os calores específicos, aqui eu tenho um equilíbrio térmico a 15 graus Celsius. Tudo bem? A substância saiu de 50 foi para 15, cedeu o calor, e a substância 2 saiu de 10 e foi para 15, recebendo esse calor. Tá bom? E aí eu vou escrever no equilíbrio térmico que a gente fala que Q1 mais Q2 é igual a 0. Olha que belezinha. Abra o Q1. É M1, C1, delta teta 1. Abra o Q2 mais M2, C2, delta teta 2. É igual a 0. Aqui vou até tirar o M1. Deixa eu pegar minha borrachinha aqui, ó. Caneta, borracha. Sabe por que eu vou tirar o M1? Porque é a mesma massa para os dois M e M, né? Vou voltar com a canetinha aqui. Porque, ó, como tudo está igual a 0, o M e M aqui, eu posso cortar esse M com esse M, porque aqui é 0. E aí eu só substituo, ó, C1 vai ser C1, que multiplica variação de temperatura do 1. Bom, vamos ver. 1 sai de 50 e vai para 15. É a final, que é 15, menos a inicial, que é 50. 15 menos 50. Mais C2 vezes a variação de temperatura da substância 2. Foi de 10 inicialmente, depois até 15. Então é 15 menos 10. Isso aqui é igual a 0. Bacaninha. Então isso aqui dá menos 35. Menos 35 C1 mais 5 C2 igual a 0.
Então daqui a gente conclui que 5C2 é igual, passo 35 para lá, 35C1. Então C2 vai ser igual a 35, passa dividindo agora, 5C1. E 35 por 5 é 7. Então o calor específico do substância 2 é 7 vezes maior que o da substância 1. Ok? Vamos ver as respostas. Possui o mesmo calor específico. Mentira. A razão entre os calores é da ordem de 5. Mentira. O calor específico da substância 2 é maior que o da substância 1. Ó, do 2 é 7 vezes da 1. Bacaninha. Resposta C de Saradão. Mentira, hein? Ó, misturam-se 20 gramas de água a 40 graus Celsius e 10 gramas de água a 70. Admite que não há perda de calor. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico. Então é um exercício clássico. Θe, que é a temperatura de equilíbrio, é ponto de interrogação. Vamos fazer o esqueminha que eu falei para você? Anota aqui os corpinhos. Né? Então nós temos duas águas aí que eu estou misturando. Uma água 1, vou misturar com uma água 2. Olha que belezinha. E aí nessa coluninha eu vou colocando os dados. Ó, massinha da 1, 20 gramas. M1 igual a 20 gramas. A temperatura 40. θ1 igual a 40 graus Celsius. Com 10 gramas da outra água. Então massinha da 2 igual a 10 gramas. E a temperatura da 2, θ2 igual a 70 graus Celsius. Eu quero saber a temperatura de equilíbrio. O calor específico é o mesmo para os dois. Então eu vou misturar e esses dois vão chegar à temperatura de equilíbrio. E a pergunta é quanto vale esse treco. Como é que é a história mesmo? Bom, quando eu somo esses calores, vamos escrever aqui, ó. Q1 mais Q2, o calor cedido mais o recebido, ou o recebido mais o cedido, é igual a zero. Não importa a ordem aqui, não. E aí vamos escrever, vamos abrir. Então fica M1C delta θ1 mais M2C delta θ2. Ainda não apareceu o θe, que é a nossa incógnita, mas já vai aparecer já. Antes, não tem zero aqui, não tem C aqui, não tem C aqui, é o mesmo, então dá para cortar. Vamos já substituir. M1, 20. Variação de temperatura do corpinho 1, da água 1. Saiu de 40 e foi para θe. Tá vendo o θe aparecer? Então a variação foi θe menos 40. Ó. Ah, módulo agora apareceu o θe. É, aí. θe menos 40. Mais o M2. Quem que é M2? 10. Quem que é o delta θe? Ah, o delta θe vai ser, vamos ver, a água foi de 70 para θe, então a final foi θe e a inicial dessa água 2 foi 70. É θe menos 70. Olha que belezinha? Igual a zero. Aí apareceu o θe. Não me vai colocar esse 70 aqui, hein? E nem esse 40 aqui, porque isso aqui é a temperatura. Eu estou querendo a variação de temperatura, por isso que tem que botar o θe aqui embaixo, menos 40. Tá bom? Aí vamos fazer a distributiva. Vamos lá. Vai ficar... Aqui antes, dá para cortar um zero desse, porque tem um zero aqui. Vai ficar 2 θe menos 80 mais θe menos 70 igual a zero. Agrupa os θz, vai ficar 3 θe. 3 θe menos 150, né, 80 com 70 igual a zero. Daqui sai então que θe é igual a 150 dividido por 3, ou seja, θe igual a 50 graus Celsius. Ok, um jeito de saber realmente se você errou, assim, tem uma ideia, né, tem uma pista, é o seguinte: essa temperatura de equilíbrio, ó, tem que dar entre 40 e 70 sempre. Não pode nem dar maior que 70. Então, se chego aqui numa resposta 80, por exemplo, está errado, porque não pode ser maior que 70. E nem menor que 40. Se chegou aqui em 35, não pode ser. Ok? Até mais. Até já.